Dai-lhes vós de comer. É este o desafio que Jesus nos faz no Evangelho do 18º domingo do tempo comum do Noá. Se queres saber um bocadinho mais, eu sou o Padre Manel e convido-te a acompanhares-me nesta que é a minha pequena reflexão sobre o Evangelho deste domingo. O texto do Evangelho do 18º domingo do tempo comum do ano A é retirado do capítulo 14 do Evangelho de São Mateus, versículos 13 a 21, que nos dizem assim. Naquele tempo, quando Jesus ouviu dizer que João Batista tinha sido morto, retirou-se num barco para um local deserto e afastado. Mas logo que as multidões o souberam, deixando as suas cidades, seguiram-no por terra. Ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão e, cheio de compaixão, curou os seus doentes. Ao cair da tarde, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram-lhe: Este local é deserto e a hora avançada. Manda embora toda esta gente para que vá às aldeias comprar alimento. Mas Jesus respondeu-lhes: Não precisam de se ir embora. Dai-lhes vós de comer. Disseram-lhe eles: Não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Disse Jesus: Trazei-mos cá. Ordenou então à multidão que se sentasse na relva. Tomou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos ao céu e recitou a bênção. Depois, partiu os pães e deu-os aos discípulos, e os discípulos deram-nos à multidão. Todos comeram e ficaram saciados. E dos pedaços que sobraram, encheram-se 12 cestos. Ora, os que comeram eram cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Gostava de refletir 2 aspectos deste texto que acabámos de escutar. Primeiro, o que motiva Jesus. O que é que leva Jesus a fazer aquilo que faz, a dar a sua vida pela humanidade? E o texto ajuda-nos a perceber isto. Diz-nos o texto: viu uma grande multidão e, cheio de compaixão, curou os seus doentes. Ou seja, a compaixão, este rosto visível do amor de Deus por nós, que em Jesus se concretiza na sua dádiva por nós na cruz. Compaixão. E Jesus tem esta compaixão intensa e profunda, especialmente mais ainda por aqueles que sofrem, por aqueles que estão doentes, por aqueles que andam tristes, abatidos, em sofrimento, como ovelhas sem pastor, sem sentido na vida, pois especialmente a esses Jesus quer chegar e fazer chegar o seu amor. E depois o segundo aspecto é que Jesus não quer fazer e não faz isto sozinho. Jesus quer precisar de mim e de ti. E por isso este sinal que faz. Quando os discípulos percebem que é preciso dar alimento àquela gente e, portanto, eles não tinham, pois, mandá-los para poderem encontrar e alimentar-se e poder ir jantar ao fim do dia, pois Jesus diz-lhe: não, dai-lhes vós de comer. Ou seja, Jesus insere os discípulos nesta sua dinâmica de compaixão. E os discípulos dizem: mas nós só temos 5 pães e 2 peixes, não chega para nada para esta gente. Ele diz: não se preocupem, deem cá, confiem em mim, isso pouco que tens, e transforma, multiplica. Este sinal da multiplicação dos pães e dos peixes é este sinal da multiplicação dos dons que nós temos e que Jesus quer exponenciar, que Jesus quer multiplicar. E vejamos, Jesus depois inclui os discípulos na distribuição destes dons. Não é? Diz o texto que Jesus entregou os pães aos discípulos e os discípulos é que os entregaram à multidão. Acabaram por ser, de facto, os discípulos a alimentar a multidão com aquilo que Jesus lhes dava. E é esta dimensão, precisamente, e este caminho que Jesus quer que façamos. É que confiemos o pouco que temos, as nossas qualidades, os nossos defeitos até, coloquemos nas mãos de Jesus e Ele transforma. O amor dele é tão intenso e tão profundo que Ele é capaz de multiplicar e exponenciar aquilo que nós temos. E então depois, sim, transformado por Ele, façamos chegar aquilo que Ele nos dá aos outros que estão à nossa volta. Se descobrimos a graça e o dom do amor de Deus, aquilo que Jesus nos pede é: espalham, levam aos outros,
especialmente àqueles, como o Papa Francisco diz hoje, que estão nas periferias existenciais da vida. Àqueles que mais precisam, aos pobres, aos doentes, aos que não têm sentido na vida. Pois assim, Jesus nos ajude a podermos confiar nele, como ele confia em nós e nas nossas qualidades, naquilo pouco que temos, porque se transforma em muito. Um santo domingo.